Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos refletir sobre o projeto político-pedagógico, o PPP, quanto ao seu conceito, quanto a ser um instrumento coletivo e participativo, sobre o papel da gestão na sua construção, implementação e avaliação, e também o PPP e a aprendizagem. Esses vão ser alguns pontos que nós vamos discutir nesse vídeo. Será um momento também de nos fazermos muitas perguntas. Sendo assim, eu já convido vocês a pegar o caderninho, a caneta e anotar, para que depois vocês possam pegar o PPP com calma, olhar para a sua instituição escolar e ver, né, o que ele revela. É uma oportunidade agora de nós refletirmos, de nós nos perguntarmos e, de fato, anotar também ali quais são os desafios e as possíveis estratégias que nós vamos encontrando nesse momento agora de estudo. Então, mais uma vez, eu convido todos vocês a pensarem no espaço da escola e refletir sobre esse instrumento tão importante para o trabalho educativo. Então, vamos lá? Eu quero iniciar dizendo que o projeto político-pedagógico, quanto ao seu conceito, ele constitui um dos principais instrumentos de orientação da prática educativa nas instituições escolares. Ele é mais do que um documento formal. O PPP, ele expressa a identidade da escola, seus princípios, objetivos e caminhos para a efetivação de uma educação de qualidade, democrática e inclusiva. Quando a gente fala projeto político e pedagógico, cada uma dessas palavras tem o seu motivo de ser, de ser o PPP. Então, quanto às suas características, o PPP ele é político porque ele expressa um projeto de sociedade e de sujeito que a escola defende. Então, nada do que nós fazemos na instituição, na escola, é neutra. Não há um projeto neutro na escola. A partir do momento que é um projeto que tem objetivos, que tem diretrizes, ele é um ato político, porque ele é intencional, Então, esse projeto, ele é político porque ele vai expressar esse projeto de sociedade e de sujeito que a escola defende. Ele tem como característica pedagógico, porque é ele que vai orientar as práticas pedagógicas, a intencionalidade educativa e os processos de ensino-aprendizagem. E ele também tem como característica ser coletivo, muito diferente do que às vezes a gente concebe, que é um documento que precisa ser feito só pelo diretor e pelo coordenador e que os professores e demais profissionais da instituição somente executam. O projeto político-pedagógico, ele é um projeto, antes de tudo, coletivo, Ele é um espaço democrático de escuta e de participação de todos os envolvidos da escola. E ele cumpre, essa função, só cumpre essa função, na verdade, quando ele é construído e revisado com a participação de toda a comunidade escolar. O Gadotti, ele vai falar que o PPP é um instrumento fundamental de escolha e decisão, onde se projetam sonhos e utopias sobre a educação e a sociedade que se deseja construir. É uma ferramenta que evidencia a autonomia da escola para decidir o seu futuro enquanto projeto coletivo. Então, vamos pensar nesse conceito que o Gadotti traz sobre o PPP, Se ele é o que vai trazer ali a escolha e a decisão da escola, ele é uma ferramenta que vai dizer o que eu concebo, que tipo de cidadão eu quero formar, qual que é a função da escola. Vamos juntos fazer uma reflexão. Se alguém chegasse hoje na sua escola e perguntasse qual é a identidade dessa instituição, o seu PPP responderia por vocês? Porque o PPP é esse documento que ele vai estar ali de modo sistematizado, escrito ali no documento físico, ele vai estar ali todo o nosso desejo, o que a gente concebe enquanto sociedade, quais são os nossos desejos, os nossos projetos, o nosso desejo de construção da sociedade, de formação de ser humano. Então, ele vai estar envolto todas essas concepções. E, em contrapartida, não pode ser só um documento que vai estar ali escrito. Ele precisa reverberar na prática também, Muitas vezes, as escolas recebem os estagiários que estão na sua formação inicial, ali na graduação, e eles precisam ter aquele momento de estágio que vai conhecer a instituição. E qual que é a primeira coisa que ele pede lá dentro da escola?
o projeto político-pedagógico. Por quê? Porque o estagiário ele tem uma carga reduzida, né? Aquele que vem da instituição para cumprir aquela carga horária de estágio, ele tem uma carga horária reduzida e ele precisa conhecer a escola. Ele não vai conseguir conhecer a escola nesse pouco tempo ali, só estando visitando as salas e conversando com os professores. Então, para conhecer mais a fundo, ele vai precisar ir lá no PPP, né? E daí é que tá, muitas vezes esse estagiário ou mesmo o professor que vem de uma outra instituição, que vem de uma outra cidade, ele não consegue muitas vezes fazer a relação do que está posto no PPP e o que de fato se pratica ali na escola. Então é sobre isso também um pouco que a gente vai conversar, né? Para além de ser um documento formal, burocrático, porque ele também o é, né? Ele é um documento que precisa no âmbito legal, porque ele vai sistematizar todos esses desejos da escola, mas ele não tem só essa função, ele é, antes de tudo, um documento, né, de gestão democrática, de participação e que precisa ser efetivamente ser colocado em prática no cotidiano ali da escola, né? Então a gente precisa de se perguntar qual que é a missão da sua instituição educativa? Qual que é a visão? E quais são os valores? Né? Você consegue falar sem olhar? Né? O professor que chegou na sua instituição, as famílias que vão, ao conversar, elas conseguiriam falar, olhar no cotidiano qual a missão da instituição, qual é a visão e quais são os valores da sua instituição? Então, muitas vezes nós temos o PPP como um documento meramente burocrático, mas ele surgiu como resposta à necessidade de autonomia escolar e gestão democrática, especialmente após a LDB de 96. Ele também tem como forma, ele é uma forma de garantir que cada escola tem um projeto próprio, coerente com a sua realidade e não apenas para reproduzir documentos externos, bem como para orientar decisões pedagógicas, administrativas, políticas e evitando improvisos. Então, se a gente for pensar o PPP enquanto esse documento que é burocrático, mas também é um espaço de participação e de gestão democrática, a gente pode pensar nele, né, quando fala também dessa necessidade que ele marca essa identidade da escola, é a gente pensar, né, no modo figurativo, que todos nós temos uma identidade, né? O documento é um documento físico. Ali ele vai trazer números que é só nosso, que, né, traz uma foto que traz as nossas características, tem o nosso nome, é um documento que é igual no sentido da obrigatoriedade, enquanto documento físico que é igual para todos, mas que no seu cerne ele vai trazer características que é muito específicas da pessoa, né? A minha identidade, ela vai marcar ali o nome do meu pai, da minha mãe, um número, a minha foto e trazer características que é só minha, né? Outras pessoas também vão ter o seu documento de identidade, mas que são característica dela. E no momento de dizer quem é a Michele, o documento de uma outra pessoa, mesmo sendo uma identidade, né, esse documento não vai poder gozar dos mesmos direitos ou se apropriar de coisas que somente eu com a minha identidade teria condições. Então, pensando nessa forma, o PPP é isso. Ele é um documento que na sua sistematização, ele tem dimensões ali, né, que enquanto documento de rede, ele tem na sua organização aspectos que são igual para todos, mas que no seu cerne, nas suas discussões, ele precisa de trazer essa identidade. Né? Então é pensar o que eu concebo ali na minha instituição, o que as crianças vão experienciar, o que os alunos vão aprender, o que a minha escola, né, a escola que está ali naquela comunidade vai poder propiciar para essas crianças e esses estudantes dessa localidade que nenhuma outra instituição iria oferecer dessa forma. Né? Então, isso é identidade e isso está posto lá nesse documento do projeto político-pedagógico. Então, ou seja, o PPP ele foi criado para que a escola tenha clareza sobre quem é, o que deseja e como chegar lá junto com a comunidade, né? Então isso tem que ser discutido, porque essa identidade também ela vai perpassar pelo local em que a escola está inserida, quem é a clientela, a faixa etária que atende,
quem é essa comunidade, quais são as necessidades locais, e ela vai traçar o seu projeto, seus desejos, as suas diretrizes, os seus valores a partir daquela comunidade, porque aquela escola serve àquela comunidade, né? Então, em aspectos gerais, legais, tem coisas que a gente vai ser, não é que vai ser igual para todos, mas que passa por um parâmetro, né, que passa pelas políticas públicas que a gente precisa se adequar, mas que no dia a dia, no cotidiano da escola, precisa ressaltar essa identidade, porque aquela escola está inserida em uma comunidade que tem uma diversidade, que tem uma necessidade específica, e a escola, né, ela vai dinamizar todo o seu trabalho para atender essa comunidade. Então, quando a gente fala também do PPP e participação, eu inicio aqui trazendo, né, uma citação da Veiga, que vai falar que a participação é condição para que o PPP cumpra seu papel político e pedagógico, pois somente por meio dela o projeto deixa de ser formalidade para se tornar prática consciente. Não basta construir um PPP coletivo, é necessário que ele seja objeto constante de estudo, análise e reflexão ao longo do ano letivo. Né? Então, o PPP, por mais que o diretor e o coordenador ele tenha atribuições muito específicas, né, em cima desse documento, mas ele precisa ser um instrumento coletivo e participativo. Todos precisam estar envolvidos. Ele é um documento de responsabilidade de todos e todos precisam se comprometer. Né? Então, é preciso criar estratégia para que tenha participação de todos. Então, a gente precisa se perguntar como as famílias participam. Como as famílias têm participado desse processo de construção, de implementação e de avaliação do PPP da sua instituição? Como as crianças e os estudantes participam? Né? Porque não é uma coisa que é só de adultos. A escola sendo para as crianças e para os estudantes, né, trabalhando a favor dessa clientela, eles também precisam fazer parte das discussões, né? Precisam participar. Como que eles têm participado? Como os profissionais da escola participam, né? E daí, quando eu digo os profissionais, é para além do professor, do diretor e do coordenador, né? Tô falando também daqueles que recebem as crianças e estudantes no portão, daqueles que fazem a matrícula, né? Que atendem as famílias ali na secretaria da escola, daqueles que zelam pela escola quanto à limpeza, pela merenda dos estudantes, por aqueles que auxiliam os professores na sala, os estagiários, porque eles também, como atores ali no espaço da escola, eles também são sujeitos que precisam estar inseridos nesse processo de construção, de implementação e de avaliação do projeto político-pedagógico. Né? Muitas vezes a gente ouve, né, e fala que a comunidade não participa, as famílias não se interessam. E daí a gente também precisa se perguntar, eles não participam e não se interessam? Ou eles não foi mostrado para eles o sentido para tal, né? Porque as famílias, elas precisam ver o sentido da participação. Daí, quando a gente fala em participação, o que é participar, de fato, né? Porque participar não é juntar pessoas para assinar ou votar por algo que já foi decidido. Né? A família, ela precisa de fato ver que ela está sendo ouvida, né? Que ela precisa ver que na escola há espaços reais de escuta, né? E que como que vai ser essa escuta? E do que elas falaram, quanto disso que foi ouvido, quanto disso vai para o PPP, de que forma vai para o PPP, de que forma vai ser colocada em prática. Né? Então, participar é um processo de escuta, de corresponsabilidade e de decisão coletiva. E aqui, gente, é importante nós deixarmos bem claro que aqui, quando a gente fala, né, nesse sentido da participação, a gente não está negando que trazer as pessoas para participar, de que esse processo de escuta é um processo desafiador, né? Em nenhum momento eu quero dizer aqui que isso é fácil e que se ainda não acontece na escola é porque não querem que aconteça. Não, eu sei que é extremamente desafiador ouvir os agentes da escola, ouvir a comunidade, atender ao que os pais pedem, a colocar em prática toda essa dimensão, né, e importância que o PPP tem. A ideia do estudo e da formação é a gente olhar para esses desafios e pensar em estratégias e possibilidades para que o PPP, de fato, ele venha cumprir com a sua função ali, né, para o qual ele foi
para o qual ele foi pensado, para que de fato ele não seja só um momento em que a gente responde a uma burocracia de qualquer forma, mas que ele de fato venha reverberar no espaço da instituição, né? Então, dito isso, a gente começa a dialogar sobre o projeto político-pedagógico e inclusão. Ao longo de todo, né, esse curso, a gente vem falando sobre a gestão, né, falando sobre a educação especial, numa perspectiva inclusiva, que não trata só das crianças e estudantes com deficiência, mas também de outras ações ali que precisam ser trabalhadas dentro da escola, né, e que também de alguma forma há um público que vem sendo excluído, né? Então pensar nessa inclusão de um todo. Então hoje, uma vez que a gente já vem discutindo ao longo do curso, pautado muito na questão de acessibilidade, da sala de recursos, de olhar para essa criança com deficiência, e ao longo desses estudos também foi tratado em como fazer esse atendimento e como ser colocado isso no PPP. Hoje eu quero tratar a inclusão num sentido mais amplo, né? Não só do atendimento à criança, né, a pessoa com deficiência, mas da inclusão como um todo. Então aqui, quando a gente fala da inclusão, incluir implica no compromisso da escola em se tornar um espaço acolhedor e acessível, o que demanda esforços contínuos de planejamento e de gestão. Para esse objetivo, o projeto político-pedagógico ele vai surgir como um dos principais instrumentos para a efetivação da inclusão escolar, né? Então, a inclusão não é somente dos estudantes com deficiência, mas a inclusão de todos na escola e da comunidade. Então, é a gente se perguntar, como os professores são incluídos? Ah, não, mas lá na minha escola, todos os professores efetivos participam da construção do PPP. Mas e o professor temporário, o professor contratado? Né? Por vezes a gente ouve nos grupos que há de alguma maneira, há essa distinção dentro da escola no tratamento do professor que é efetivo e do professor que é contrato, né? Então, quando a gente fala de professores, como que eles estão sendo incluídos? Todos os professores, sem distinção do que é contrato e do que é efetivo, né? Quando a gente fala dos profissionais da instituição, como que todos eles são incluídos? Como que os estagiários são incluídos no processo, né, de ensino-aprendizagem ali dentro da escola? Como que eles participam? Como que as famílias, como que a comunidade, né, como que ela tem participado dessa comunidade? É todos que participam, né? Aquele que não tem o horário para ir lá naquele horário que a escola chamou, que não tem a disponibilidade para ir lá naquele horário, por diversas situações, né? Trabalho, horário, disponibilidade, como que ele também é incluído nas decisões da escola? Porque mesmo que ele não pôde ir naquele horário que a escola chamou, ele também precisa participar, né? Então esse é o momento de a gente pensar nessa inclusão, como que todos estão sendo incluídos, né? E eu falo todos ser incluídos, não é que tudo que todos vão falar precisa ir para o PPP, senão não foi escutado, mas é esse processo de diálogo, de escuta, de aprendizagem, de ouvir, né? Porque quando a gente está imerso a esse contexto de pessoas que são diferentes, a gente aprende muito, né? E às vezes a gente olha numa discussão, numa formação com professores e tem a ideia que talvez o estagiário, por ser estagiário e não ter a formação concluída, ele não tem a capacidade de contribuir para a construção e elaboração do PPP, e não é bem assim, né? Muitas vezes o estagiário, por estar nesse início da formação e ter um outro olhar da instituição de quem chega, de quem está aprendendo a função, ele vai poder contribuir com um outro olhar e de uma forma muito específica para a construção. Da mesma forma, a família, mesmo a família que não teve a oportunidade de estudar, ela tem possibilidade, porque é um olhar desse lugar da família que não teve a oportunidade de estudar e que almeja esse estudo para o filho. Então, o que ela pode contribuir no sentido de trazer os valores, né, as concepções, o que precisa ser trabalhado com as crianças e os estudantes. Então, quando a gente fala de inclusão, é nesse sentido. A inclusão também demanda a gente ver a pessoa como alguém competente
para poder estar imerso ali, né? Então, olhar para esses agentes e vê-los como alguém que tem capacidade, possibilidade, né, para poder, do lugar em que eles falam, que eles pisam, contribuir com o PPP, já é uma forma de a gente abrir a nossa mente e criar estratégias e oportunidades para que esses venham participar efetivamente e assim serem incluídos. Então, o papel dos gestores, né, na efetivação do PPP. O gestor, né, e daí a gente fala dos gestores, porque a gente fala especialmente secretário escolar, diretor e coordenador, que faz parte ali da gestão, mas pautando especificamente no papel desses agentes nessa construção, implementação e avaliação do PPP, né? A gente vem dizendo ao longo do diálogo, que é uma tarefa de todos precisam estar envolvidos, mas nessa construção, implementação e avaliação, há processos muito específicos do diretor, que o diretor precisa cumprir, que o coordenador precisa cumprir, e nessa dinâmica do todo da escola, né? Então, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho do papel do gestor escolar. Né? Então, ele ocupa um papel muito central na efetivação do PPP, atuando como articulador, mediador e líder do processo pedagógico, administrativo e relacional da escola. E aqui eu quero trazer alguns conceitos, né? Um referencial teórico a partir do Libânio, do Paro, da Luque. Né? O Libânio, ele vai falar que a gestão escolar democrática requer o exercício da liderança pedagógica como eixo central da atuação do gestor, que não se trata apenas de administrar recursos e processos, mas de coordenar pedagogicamente a escola, promovendo condições para que o ensino e a aprendizagem aconteçam com qualidade. Ou seja, o gestor, ele vai atuar como um mediador entre as políticas educacionais e o cotidiano da escola, garantindo que as diretrizes do PPP estejam alinhadas às necessidades concretas do contexto escolar, né? Então, o gestor, muitas vezes, o diretor, ele vai ter uma atribuição ali muito específica, né? Que é lidar ali com o dinheiro, com os recursos, com a estrutura física da escola. Mas antes de tudo, nessa dinâmica do PPP, ele também precisa estar envolto às questões pedagógicas e sempre pensando que também, ao lidar com recursos, com a estrutura física, perpassa por políticas públicas, perpassa os objetivos que foram colocados no PPP e de onde a escola quer chegar. Né? Então, ele está envolto ali as questões pedagógicas e tem como uma das principais atribuições essa articulação, né, entre as diretrizes, entre as políticas públicas, as diretrizes que estão ali no PPP e as necessidades concretas do contexto escolar. O Paro, ele vai ressaltar que a gestão democrática ela implica em um modo de organização em que o poder decisório é compartilhado e o gestor é responsável por criar espaços de diálogo, de escuta e de construção coletiva. Então, para a efetivação do PPP, é preciso que o gestor incentive a participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar, reconhecendo o saber dos professores, a voz dos alunos e as expectativas das famílias. E é nesse movimento coletivo que o PPP se torna um instrumento de transformação e emancipação, né? Então, o Paro, ele vai trazer aquilo que a gente já discutiu um pouquinho anteriormente, desse caráter democrático e participativo que o PPP precisa ter e que é tarefa dos gestores encaminhar isso, né? Que esses processos decisórios não seja feito a portas fechadas só com a gestão da escola, mas que seja feito um processo coletivo. Quanto mais coletiva a tomada de decisão, mais corresponsabilidade as pessoas têm, né? Essa responsabilidade ela é dividida. Né? Então, quanto mais a gente tem participação de todos os agentes da escola, mais essa responsabilidade também é dividida, porque uma vez que todos tomaram a decisão, todos também são responsáveis de como vai ser essa implementação e essa avaliação e a reconstrução de tudo aquilo que foi decidido de forma conjunta, né? E a Luque vai dizer sobre o papel do gestor na implementação do PPP, né, que envolve 3 dimensões fundamentais. A primeira é a dimensão política, né, ao garantir o compromisso com uma educação pública de qualidade e socialmente referenciada.
A segunda dimensão, ela é pedagógica, né, ao assegurar a coerência entre o planejamento e as práticas educativas. E a terceira dimensão é administrativa, que ao articular esses recursos humanos e materiais para viabilizar o trabalho pedagógico. Então, essas dimensões são indissociáveis e exigem do gestor uma postura ética, reflexiva e colaborativa, né? Então, mais uma vez aqui, a gente traz essa referência teórica para reforçar aquilo que a gente já vem dizendo. O papel do diretor escolar e do coordenador não está restrito só ao diretor, aos recursos, à administração dos recursos, e nem ao coordenador só a questão pedagógica, né? Está ali a característica dessa tríade, dessa dimensão, dessas três dimensões fundamentais: política, pedagógica e administrativa, né? Então, em síntese, o gestor escolar é o principal mobilizador da efetivação do PPP, da articulação teoria e prática, promovendo o trabalho coletivo e assegurando que o projeto político-pedagógico seja expressão da identidade, dos valores e das aspirações da comunidade escolar. Sua atuação vai além da dimensão técnica, ela envolve compromisso político, sensibilidade pedagógica e capacidade de liderança democrática para construir uma escola participativa, inclusiva e voltada à formação cidadã, né? E um outro aspecto que a gente precisa dialogar é sobre o PPP e a aprendizagem. Então, quando a gente fala, né, esse PPP que é um projeto político-pedagógico, que ele precisa ser participativo, a gente precisa de pensar o que é participação e o que é aprendizagem, né? E eu entendo como conceitos que são indissociáveis. Participação e aprendizagem têm relação indissociável, né? Não há aprendizagem sem participação, porque os sujeitos eles aprendem melhor quando se reconhecem como parte do processo, quando são escutados e são considerados em sua singularidade. O PPP, ele vai definir a intencionalidade pedagógica, né? Então, quando a gente fala de aprendizagem, no PPP vai estar explícito ali, precisa estar sistematizado a criança e o estudante que a gente quer formar, né? Ele vai orientar o planejamento, a avaliação, a organização do tempo e do espaço na instituição escolar, né? E quando ele é vivo, ele ajuda o gestor a tomar decisões mais justas e coerentes. E ele serve como bússola para a equipe docente, né? Então o PPP é quem vai dar a direção, vai dar sentido e identidade. Então a aprendizagem na instituição ela melhora quando a escola sabe aonde quer chegar e onde todos também caminham na mesma direção, né? Então, dito isso, eu penso que ao final desse estudo, que cada um de nós, que cada um de vocês possa compreender profundamente o papel do projeto político-pedagógico, né? Reconhecer a importância, né, desse documento para garantir as aprendizagens de qualidade, enquanto instrumento que vai fortalecer o trabalho coletivo e a participação democrática, né? Que a gente possa desenvolver práticas e estratégias mais inclusivas e contribuir com a construção e atualização do PPP nas nossas instituições escolares, bem como, gente, sentir-se parte ativa do processo, né? Que isso é muito importante. Então, quanto mais a gente estuda sobre o PPP, que a gente entende a sua importância e também da nossa importância nessa participação, mais a gente vai se sentindo parte do processo. A gente vai criando significado para esse documento e a gente vai se comprometendo, né? Porque a nossa ação na escola é uma ação de comprometimento, né? Não só com o futuro das crianças e estudantes, mas também com a convivência daqueles que já são alguém ali na escola, né? Então, como a gente tem ajudado eles se perceberem pessoas, como a gente tem ajudado eles se fortalecerem humanamente para depois reverberar isso nessa sociedade, né? Então é um trabalho que ele deve ser intencional, ele não é neutro, ele é antes de tudo político, ele é intencional. Tudo que nós fazemos dentro da escola marca de alguma forma as crianças e os estudantes, tanto para o bem quanto para o mal. O PPP, como que ele tem se disponibilizado a marcar essas crianças e esses estudantes? É uma reflexão que a gente precisa fazer,
né? E para encerrar, o meu convite para vocês hoje é para junto repensarmos que escola queremos ser e quais caminhos podemos construir para que todas as crianças e estudantes aprendam em um ambiente acolhedor, democrático e potente. Que o nosso diálogo tenha sido uma oportunidade de fortalecimento da identidade da escola e da rede, ampliando horizontes e inspirando novas práticas. Eu fico por aqui. Bom estudo a todos vocês, um abraço e até logo!